Atlético abrir e eu não sei se você viu a nossa capa, mas hoje tá degladiando Palmeiras e Corinthians. Hã? É isso mesmo? Vamos ver após a vinheta. Solta a vinheta! Brincadeiras à parte, hoje eu tô aqui com o líder de rede dos vencedores. E ele é corintiano, ele tem esse defeito, mas né, você o quê? Bem-vindo, Douglas! Fala, pastora! Defeito não, é um privilégio. Ai, cara, meu Deus do céu, são os santistas. Eu sei que você vai um dia ser palmeirense. Aí já... Ai, não vamos nem conversar sobre Ainda quero isso. dizer. Não quero dizer nada, em nome de Jesus. Amo todas as cores. Ai, e aí? Como que é ser o líder de rede dos vencedores? Quem são os vencedores? Olha, pastora, quando fui convidado para ser, né? Deus veio confirmando já no meu coração assim, e daí eu fui com o pastor e nós confirmamos, eu e a Bel, né? Daí é uma bênção, pastora. Nossa, é muito bom. Eu tenho certeza que esse meu chamado é cuidar de vidas, sabe? Eu adoro cuidar de vidas, eu amo vidas. Tem um evangelista nato, não tem? Acolher pessoas e vamos que vamos, né? E crescer. Amém, eu creio nisso. Então você é o Douglas. Eu sou o Douglas. Eu sou o Douglas. Você não, Douglas. Ai, gente, muito bom. Pô, que bom te receber aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Como que foi a tua conversão? Você já veio de um lar cristão? Como é que foi essa tua trajetória? Olha, eu vim de berço cristão já, né, pastor? Graças a Deus, minha família. Na verdade, foi minha avó, né? Minha avó que foi o início de tudo, né? Da nossa família, foi a raiz, ela que foi o pilar. Mesmo, o pilar. Ela que foi o pilar, né? Onde que ela veio, aí foi orando, buscando. Nessa foi se achegando a família, foi apresentando Cristo para a família e foi chegando, né? Aí nessa que eu vim ao mundo e tal, mas só que eu vim também de uma família meio conturbada em questão, tipo assim, de vícios, né? Porque meu pai, ele foi um ótimo pai, sabe? Nunca deixou faltar nada dentro de casa, mas só que ele, como ninguém é perfeito, né? Ele tinha essa parte dele que ele tinha um vício de bebidas, de drogas, né? Infelizmente. Ele não era cristão? Ele ainda não. Tipo assim, minha avó falava de Cristo e tal, mas só que ele não ia na igreja, conhecia, mas não ia. Entendi. Né? E daí ele ficava nisso daí, né? Chegava em casa, aí já saía, não tinha aquela frequência com a família, né? Trabalhava, ajudava, sustentava a casa, mas não tinha frequência, né? Que isso é muito importante para uma criança, o crescimento do adolescente, do jovem. Daí eu cresci nessa turbulência, né? Em brigas, assim, discussões com meu pai, com minha mãe não aceitava também, né? E daí eu fiquei meio sem ver assim, onde que começamos a frequentar a igreja, aí nessa ele foi, mas só que tipo assim, ele não teve um encontro real com Jesus, porque aí ele ia para a igreja e ele saía, aí nessa nós fomos crescendo, aí nessa eu fui conhecendo Jesus, né? Aí nessa que eu fui crescendo. Quantos anos mais ou menos você tinha ali? Olha, pastora, eu lembro com uns 7 anos assim, que eu já tinha mais ciência, comecei a ir, com 7, 8 anos eu ia, aí meus pais começavam a ir, mas só que aí meu pai não era frequente, porque eu falei, ele ia, eu acho que era mais para agradar minha avó que convidava, agradar minha mãe, e tipo, não queria mudança, ele ia, mas ele não queria mudança. Era só pra dizer, tô indo, para de mexer, era mais ou menos isso. Sim, mas só que tipo assim, só nisso aí Jesus já vai trabalhando, né? A semente, quando ela é plantada, às vezes ela não germina na hora que a gente quer. Isso vale para um líder de rede, porque muitas pessoas você vai acordar, você vai evangelizar, você vai fazer aquilo que tem que ser feito, mas à tua vista, tipo, nada aconteceu e ninguém tá indo. Aí de repente, conforme o tempo, e eu falo isso com propriedade porque a gente iniciou o trabalho em 2020 na pandemia e muitas pessoas foram abordadas por mim, pelo professor Diego na época, que tipo assim, não deram fruto nenhum na época. Parece, poxa, parece que tá em vão o que eu tô fazendo. Porém, depois de 2, 3 anos, essas pessoas começaram a vir de uma maneira que hoje elas estão presentes ali na igreja, hoje estão até à frente de trabalhos que a gente nunca imaginou que poderia acontecer. Então, a semente, quando a palavra ela é semeada, num momento ela vai germinar. Sim, em 2020 foi quando eu cheguei, eu lembro que a igreja era na metade da igreja para frente. Né? Eram 30 e poucos, 40 pessoas. E hoje a gente está vivendo esse avivamento. Hoje, graças a Deus. Daí eu lembro que eu fui crescendo, fui conhecendo a igreja e tipo nessa idade aí foi bom ter conhecido Jesus, porque eu já sabia que a semente foi plantada. Mais pra frente eu vou falar que aconteceu algumas coisas. Aí tá, eu fui crescendo, aí nessa eu fui indo na igreja, fui vendo, tipo, tem aquela época do retro, né? Hoje em dia já não é. Hoje em dia é
Aí eu comecei a ficar no rap, né? Acho que Isso aí eu já tinha ministério, eu tinha uns 10 anos, eu acho, uns 10, 11 anos assim, e na igreja que eu frequentava, eles falavam que poderia batizar só com 12 anos pra cima. Isso. Né? A maioria das igrejas fazem isso até pra ter uma noção do que você tá fazendo. Tipo, por que a gente não batiza crianças como a católica? Porque a criança ninguém sabe o que está acontecendo. É mais os pais que estão escolhendo por ela. E a gente crê que o evangelho ele tem que nascer no teu coração e você decidir por Jesus. Né? Então, tipo, 12 anos, já pode, quando o pai é separado, ele já pode escolher se quer ficar com o pai ou com a mãe. Sim, sim. Né? Então, a mesma coisa, tipo, quer decidir por Jesus? É uma escolha, né, que vai acontecendo naturalmente. Então, foi isso que o pastor na época falou, né? Que ainda não sabia o que era o certo e errado. Mas eu estava seguindo lá, eu estava indo. Eu sou muito assim de compromisso, sabe, pastor? Em questão de horário, em questão de, tipo, fazer aquilo, eu me comprometo. Eu dei minha palavra, vou cumprir. Sim, desde criança. Eu tinha 11 12, ficava no reto, eu era o primeiro a chegar na igreja, eu esperava a igreja chegar. O pessoal abria a porta da igreja, já estava lá chovendo, eu ia. Minha mãe ficava admirada comigo, porque era na rua de casa, então não tinha perigo, era uns 7, 8 minutos de casa andando. Morava onde? Isso é importante falar, de onde tu é? Isso, eu vim de São Paulo, paulista, né? São Paulista. Corintiano, né, pastor? Eu não sou de São Paulo e torço pro meu Palmeiras, é isso aí, influência do meu pai. Ai, gente, assim, é o que eu falo. Enfim, paulista, vai, e aí? Aí tá, aí eu não vi a hora de fazer 12 anos logo pra me batizar, né, pastor? Aquela ansiedade, nossa, agora eu quero e tal, beleza. Daí chegou 12 anos, pastora. Aí eu falei, não, vou esperar mais um pouquinho. Mudou já até o pensamento, viu como é importante esperar? Vou esperar mais um pouquinho e tal, mas só que, pastora, eu subi a monte, tá, com 12 anos. Eu tinha intimidade com Cristo, eu lembro, assim, eu dava meu joelho, era, na época ainda quase que fui batizado pelo Espírito Santo. Eu acho que eu não fui porque eu fiquei com medo, com vergonha. Eu lembro até hoje, que eu meu joelho, comecei a orar, que era culto dia de terça, quinta, sábado e domingo. Aí na terça era uns 2 louvor, um louvor e era só oração. E um pouco de palavra, era mais oração. Na terça-feira, né? Então a igreja era pouquinha gente, era pouco, infelizmente. O negócio. Infelizmente, é poucas pessoas que sempre assim, né? Até hoje, no culto de oração, consagração, é o que menos tem pessoas. E é o culto que eu vejo mais que Deus fala, mais Deus age, é muito forte isso. Aí dobrei meu joelho, eu lembro até hoje, foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus aquele dia. Daí eu orando, minha língua começou a enrolar, sabe? Eu lembro até hoje ele começou a enrolar, mas aí eu tipo, me segurei, eu não me soltei, sabe? Pra se batizado, mas legal, mas eu senti aquele fervor. Aí eu subi a monte e nessa eu fui me ouvindo mais, mas não batizei. E fui indo. Mas só que aí, pastora, eu estudava numa escola que era tranquilo, eu fui para uma escola pública, né, que era uma era do governo, depois fui para outra do estado, daí comecei a ter umas outras tipos de amizade, né? Porque, querendo ou não, é crianças mais de periferia, assim, então tem mais contato com rua, tem mais a malícia da rua, né? Então eu não ficava tanto na rua, porque meus pais não deixavam. Aí nessa comecei a ter esse contato com eles, né? Aí nessa minha mente foi mudando, já comecei a escutar os outros tipos de música, né? Que tipo assim, falar que não influencia, querendo ou não, a amizade influencia, não que ninguém é obrigado a nada. Umas músicas assim que eu ouvia me influenciou também na vida que eu tive. Com certeza, porque assim, a palavra ela diz assim, que as más companhias corrompem os bons costumes, isso é bíblico. Às vezes a gente sabe, não tem nada a ver, tem a ver sim, principalmente adolescente, porque eu já falei, acho que outras vezes aqui no tete-a-tete, a mente do adolescente, ela só vai ser formada com os 25 anos de idade. Ele não tem razão, ele só vive pela emoção. E por que você falou ali no negócio da música? Por que ele que tem isso? Porque é uma repetição. E um hábito, ele só começa a ser parte da tua vida através da repetição ou um forte impacto emocional. O que é isso? Por exemplo, alguém que fuma, alguém que está fazendo alguma coisa. Ou ele, tipo assim, vou parar. Então, tipo, ele tá todo dia ali com alguém ajudando todos os dias, e ele mudou o hábito para outra coisa, substituiu. Ou então, tipo assim, ele quase morreu. Deu um negócio lá no pulmão, ou ele para ou ele morre. Aí ele, opa, eu vou parar. Só perceba isso. E a música nada mais é que repetição. Você vai ouvindo, gosta desse hit, gosta dessa música, vai ouvindo. De repente você tá agindo da mesma maneira que a música. Olha que loucura. Ninguém pensa nisso, né? Eu sou bem eclético, eu curto todo tipo de música, sabe? Desde na época que eu me afastei, então é nessa que eu comecei a ouvir música e tal, aí nessa o pessoal da minha escola gostava de rap. Eu sou rapper até hoje, né? Eu gosto, não falo mal do rap. Só que não falo, algumas coisas influenciam sim, porque as letras que eu ouvia falavam do que? De criminalidade, falava de bebida, falava de droga, mas eu tava na igreja, mesmo assim já comecei a ouvir esse tipo de música porque eu comecei a andar com esse tipo de gente.
Então nessa aquilo foi entrando no meu coração, sabe? E nessa vai despertando a curiosidade. Claro. Entendeu? Fala, mas o que é isso? Por que isso? Por que aquilo? E nessa eu fui indo. Aí eu lembro que com meus 15 anos eu acabei esfriando de vez e me afastei do caminho do Senhor. Com 15 anos, né? Com 15 anos, a minha irmã já estava firme na igreja, né? Minha irmã até hoje, ela, nossa, minha irmã tem muita intimidade com Deus também, guerreira. E daí eu me afastei e fui pro mundão de vez, né, pastor? Aí nessa eu via meu pai naquela negócio de bebidas e tal. Daí, querendo ou não, às vezes ele chegou a levar nos bares, né, criança. Isso também é coisa que eu acho muito errado, porque mais que a criança é inocente, ela lembra depois que cresce. Lógico que sim. Sabe? Vem na mente, vem à memória. Ainda mais um pai com uma autoridade sobre o seu filho. Daí, tipo assim, ó, meu pai me levou, tipo assim, parece que é uma coisa boa, né? Sim. Aí, e bar só tem o que não presta, né? Briga, só fala que não presta, bobeira. Então nessa, fui... Não é um beijo com a criança. Sim, aí Eu fui me alimentando, né? Eu fui me Sim. alimentando disso daí. Que aí na escola eu já comecei a andar com os caras, já comecei a beber. Aí com 16, 17 anos eu comecei na bebida. Comecei na bebida, aí eu detestava cheiro de cigarro, eu tenho rinite. Eu, nossa, detestava. Daí, pastor, por incrível que pareça, eu experimentei o cigarro. E não te dava rinite mais. Não. Calma, Aí eu comecei a fumar cigarro, né? Aí eu já vesti em bebida e em cigarro. E nessa, cada vez mais aprofundando. Larguei de igreja mesmo, porque quando a gente larga de Cristo, a gente dá aquela legalidade, né? Pro inimigo, aí abre uma brecha onde ele vem e invade. Porque a decisão é nossa, né? De querer ou não Jesus, né? Com certeza. E ele é tão cavaleiro que ele espera que a gente tome essa decisão. Porque às vezes o pessoal diz assim, que tu vai na igreja e faz lavagem cerebral com você, não sei o quê. Não é assim, porque assim, a palavra do Senhor diz assim, eis que estou à porta e bato. O Senhor é muito cavaleiro, ele não vai arrombando, por mais que ele seja Deus, tenha autoridade, seja soberano, ele não vai tipo assim, eu adoro o Douglas, eu vou entrar com tudo, eu vou fazer o que eu quero ali. Não, ele nos deu livre-arbítrio, inclusive de escolher ele ou não. Sim. Né? Olha só que Sim. legal isso que tu falou. E Tu escolheu. infelizmente o mundo. Sim. Infelizmente o mundo. Aí nessa eu comecei a andar com os meninos lá e fazer o que eles faziam, que a gente bebia, de cigarro e tal. Aí nessa eu comecei a andar com um menino que mexia com droga na rua de casa, né? Mexia com droga e tal. E nessa o que foi que me despertou também curiosidade foi ele ter muito dinheiro. Sim. Porque, tipo, ele chamava pra sair, eu quis sair com ele. Aí eu não tinha dinheiro, Ele não tinha pagava. nada, e ele pagava tudo, sabe? Imagina quem que não come Eu via crescer. assim, tava sem dinheiro nenhum. Daqui a pouco eu andava com ele assim, ele fazia os negócios dele lá e dava com um plaquê de dinheiro. Então nessa eu falava, nossa, tem muito dinheiro assim, rápido e fácil. Eu né? quero. E eu trabalhava já, pastora, porque meu pai ele era pintor, né? E eu sou pintor, graças a Deus. eu tenho Você seguiu a mesma profissão Ah, dele, que legal. Meus tios, meu pai, minha família se veio Você dessa já área. veio de geração. Então eu. Mas a tua empresa? Eu tenho. Ai, tu já falou da tua empresa, irmão. Aproveita. Vamos lá, pessoal, curte lá a página Cor da Vida e precisamos aí, nós estamos fazendo Aí, ó, só chamar. alto trabalho, tá? Posso garantir isso. E aí? Aí, pastor, aí nessa que eu me iludi, né? Que eu acabei caindo no tráfico, porque foi o que eu disse pra senhora, eu via dinheiro muito fácil na mão dele. Aí só que eu falava assim, ó, que eu nunca ia vender. Tipo, mas só que eu andava com ele, mas eu nunca vendia. Aí, tipo assim, às vezes ele ia fazer um negócio e aquilo, Douglas, faz isso aqui pra mim. Aí nessa eu ia, nessa foi aquilo me alimentando. Daí teve uma menina que falou, da minha de casa, falou assim, Douglas, eu sonhei que você virava traficante. Pô. Meu. A menina era crente, não era nada, ela falou. É que Deus usa quem quer, né? Isso. Aí eu falei assim, não, eu não, jamais. Ela falou, tomara que não. Eu falei, beleza. Aí, conforme passando o tempo, esse rapaz ele ficou fugido da rua, porque ele ficou devendo, tinha uns caras querendo matar ele. Resumindo, eu comecei a ficar lá e eu comecei a vender. Né? Porque eu já sabia onde que buscava, onde que fazia, aí eu mesmo ia lá, tal. Eu comecei a vender e comecei a ter dinheiro. Comecei a ficar muito na rua, comecei a ter dinheiro. Eu já sabia como fazia, eu já estava ali com Sim, ele. já sabia envolvido, tudo. querendo ou não? Aham. Sim. Conheci ela na lista da rua, aí nessa eu fiz muito minha mãe sofrer, mas só que ela não imaginava. E nessa, como meu pai também usava, meu pai ficava na rua, ele descobriu que eu estava vendendo. Né? Daí ele descobriu que eu estava vendendo, mas só que ele não teve coragem de chegar até mim. Por quê? Porque ele se sentia
Sem moral. Sem moral Porque pra ele falar também estava nessa mesma vida. Sim, porque ele falou pro meu tio falar comigo. Né? Aí meu tio chegou em mim, conversou comigo, falei, meu tio também era da pá virada, né? Mesmo assim, ele chegou em mim, Tinha eu preocupação, respeitei. ele sabia onde você estava se metendo, querendo ou não, né? Aí eu falei, não, tio, é isso mesmo que eu quero pra mim e vou, porque eu trabalhava de dia de pintor com eles e à noite eu vendia droga. Né? Mas só que chegou uma época que eu não conseguia consolidar os dois. Porque se eu trabalhava de dia, como é que eu ia ficar à noite na rua? Lógico. Passar a madrugada. E no começo foi assim, mas só que aí eu tive que escolher. Falei assim, não, eu faço um negócio Daqui outro. a pouco você não aguenta. Sim. Aí eu falei assim, não, na pintura eu ganho X. Fez o cálculo básico, né? Na rua eu tô ganhando tanto e não tô tendo esforço. Eu Aí eu vou escolhi. ficar na rua. Aí fui mais trabalhar, ficava na rua. Aí nessa meu tio veio, conversou comigo, falou, tio, é isso mesmo que eu quero pra mim e tal, e continuei. Né? E nesse meio tempo, pastor, eu tive muito livramento. 17 para 18, né? Muito livramento. E um dos livramentos, eu vou começar a contar também, voltando um pouquinho, né? Sim. Voltando lá do começo, que eu tive livramento, ó, pra você ver quando que... Até o inimigo sabe que Deus tem um plano grande na nossa vida. Com certeza sabe. Né? Nós devemos passar que é o inferno mesmo. Mas só que aí, ó, quando eu tinha uns 6 anos de idade, que você falou quando começou, eu tive o livramento de ser atropelado. Meu Deus, como assim? Eu tava vindo da casa da minha bisavó com a minha mãe e minha irmã, e entramos na padaria para comprar um sorvete. Entramos na padaria para comprar um sorvete, e daí lá em São Paulo é muito morro, né? Muito descida e subida e tal. Sim. E daí tinha um baita de um morrão em frente à padaria. E nessa nós entramos na padaria e compramos sorvete e saímos. Aí nessa desceu, acho que era uma Brasília ou era um Fusca, um dos dois, eu não lembro agora no momento. Aí ele desceu, ele perdeu o freio e veio bem na nossa direção. Meu Deus. E eu era criança, tinha uns 6, 7 anos. E Sem estrutura nenhuma. nessa todo mundo dispersou. E eu fiquei assim, na frente dele, com os braços abertos, assim, eu até hoje fiquei. E ele vindo, pastor. Ele vindo. Daí minha mãe voltou, puxou meu braço. Assim, ela puxou meu braço, o carro afundou a parede. Eu estava de choque, eu sentei, as pernas ficou mole, eu lembro até hoje que era criança, mas bem na memória. Ih, travou, né? Isso que marca, né? Por isso que tu não conseguia ir pro lado nem pro outro, tipo, o que eu faço? Tipo, e às vezes não tem nem noção. A criança, tipo, não, vai me esmagar, vou morrer, tipo, não passa isso. Cara, imagina se não... Fiquei sem reação na hora. Meu Deus, colocou uma vez que era tua mãe pra te puxar. Aí depois disso daí, Nossa. voltando nos livramentos, né? Quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu estava até conversando agora, foi ontem, antes de ontem eu estava lá no sítio ali, conversando com o pessoal e lembramos desse testemunho aí que minha irmã estava junto. Eu não sei da igreja, lá em casa era só 2 cômodos, né? Aí, então a gente tinha cama de casal e tinha a beliche que era do lado de embaixo e minha irmã em cima. Daí, quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, Tu tinha que idade ali? 15 também? Não. Olha, Era por aí, uns nessa 15 anos fase. quando eu afastei, quando eu me afastei do caminho do Senhor, de 15 para 16. Daí eu estava deitado embaixo, minha irmã acho que já estava dormindo, minha mãe e meu pai na cama assistindo, e eu comecei, eu não me vi, né? Eu acho que estava de olho fechado, minha mãe e meu pai estavam me torcendo todo na cama. Estavam me torcendo todo na cama e eu me via eu caindo num buraco escuro. Eu descendo num buraco escuro, num abismo, caindo. E nessa minha mãe e meu pai acordou minha irmã desesperada, porque minha irmã que estava firme na igreja, ora por ele, seu irmão está morrendo. E ela virava os olhos e me torcia tudo na cama. E daí ela começou a orar por mim, teve uma batalha espiritual no dia. Ela começou a orar por mim, e eu ouvia a voz deles cada vez mais longe, assim, ó. Tipo, elas falavam comigo que ia fazendo eco, assim, sabe? Cada vez mais longe eu via me caindo num buraco, entendeu? E daí, com muito custo, com muita oração, eu voltei em si. Voltei. Foi o segundo livramento. Daí, voltando lá para a vida louca que eu comecei. Sim. Aí tive, entre outros, muito livramento, pastor. Muito de morte, de preso. Não tem como entrar em detalhes, mas só teve muito livramento forte mesmo, de gente pegar a arma, assim, sabe? E engatilhar a arma e colocar assim na cabeça. Isso aí foi porque, tipo assim, pastor, eu gosto de briga de facção. Briga de facção. Então nós estávamos na rua lá, esse aí foi um livramento muito forte, que nós estávamos na rua, os meninos já estavam lá e nessa veio um carro, os rapazes de uma outra facção lá e pegou os meninos e mandou os meninos sentar no chão, como fosse na cadeia, um dentro da perna do outro. E de maior só tinha eu e mais um
na Mas rua. tudo era menor. Tudo idade. menor. E eu tava vindo com outro rapaz, o outro de maior, e nessa eu não vi os meninos lá, que era tudo escuro, né, no barranco. E daí eles pegaram nós também, fizeram nós sentar e tal. Meu Deus. E daí começou a falar, e começou a ligar lá, disse ele que era o patrão dele, que não sei o que, não sei o que. Resumindo, mandou os de menor embora, só ficou os de maior. Ficou eu e mais 2, ficamos em 13. Tava em 12, na rua de casa no que vendia era 13 pessoas. Eu era do turno, tinha que ser turno passado, Deus me livre. Não, é bem assim. Era É turno porque de é uma dia e coisa de noite. organizada, não é uma coisa tipo do Infelizmente. nada, né? Aí eu era do turno da noite, então aí ficamos em 3 lá, e nessa ele engatilhou a arma e colocou na nuca do meu amigo, né? Colocou o celular dele e falou assim: ó, se vocês não falarem quem que é o dono aqui, eu vou matar vocês. Aí ele falou: não, não sabe, não sabe, não vende, que não sei o que, não sei o que. E nessa ele engatilhou, aí nessa que ele engatilhou eu falei assim: ó, não é matando os outros assim não, que resolve as coisas, falei pra ele, né? Aí ele falou: não, isso aqui vai falar, filho, eu não vou falar nada não, eu sei que não é matando, como é que você mata nós aí, você nem sabe se não é gente, nós tá falando que não conhece ninguém, se ele tá matando a gente. Resumindo, eu discuti com ele, Deus me deu, tipo assim, é porque eu sempre fui muito do certo, eu falei, não vou morrer quieto, né, pensei comigo. E eu sempre fui meio ousado, pastor, tipo de discutir, bater de frente, vamos se dizer, o pessoal fala assim, de bater de frente com os outros. Eu bati de frente com a polícia, né, então eu tive muito livramento disso daí também. Aí resumindo, a polícia passou nessa hora, e os caras viram a polícia, aí eles correram e deixaram nós sair. Meu Deus. Mas se a polícia não chegasse, Eu acho que eu não estava mais aqui, pastor. Foi muito forte esse dia. E daí eu tive muito livramento com a polícia também. Tipo, E isso tudo você está contando, você iniciou nos 15 anos, como 15 você anos. já era de maior, tu já fez aí uns 3 anos pelo menos que já. já estava já uns 3, 4 anos nessa vida louca. Porque eu fiquei 15 anos, pastor. 15 anos Afastado do caminho do nisso? Senhor. Fiquei 15 anos Mas nesse mundo. nessa vida. Caramba. Nessa vida. Tipo, aí era assim, ó, eu começava a vender droga, mas aí tipo assim, falava, não quero mais isso pra mim. Aí eu começava a trabalhar, essa profissão de pintura. Mas só que aí eu falava, não, eu preciso comprar um negócio, que era um pouquinho mais caro. Falou, eu conseguia dinheiro mais fácil, então eu ia ajudar esse dinheiro. Mas só que aí eu continuava lá, naquela vida. Então eu ficava nessa vai e volta, mas eu ficava mais nessa vida louca, entendeu? Porque, querendo ou não, aí tipo assim, a gente também queria ter ibope. O que é ter ibope? É ser conhecido. Então eu fazia muitas coisas para ser conhecido, falar, aquele é o Douglas, isso aqui, porque no mundo eu era muito eu, sabe, pastor? Eu era muito eu, tipo, é comigo mesmo, é tudo no meu nome e já era, entendeu? Eu bati de frente. Não é boneco que vai sendo alimentado, tipo assim, eu posso, eu consigo, a minha força do braço, né? Vai dando a questão do poder, o ser humano ele tem isso, né? Do poder, a fama ali, o sexo, são coisas que não tem limite. É que atrai o ser humano, né, infelizmente. Não é a carne, tem né? limite, é a carne. É a carne, que a gente satisfaz a carne. Se a gente estando na igreja, a gente mata a carne e vive em espírito, né? Então a gente vive uma vida de renúncia. Isso. Vai sendo transformado exatamente por isso. Sim. E daí eu queria ter ibope, e daí eu fui muito conhecido, né? E por isso que eu falo, os pais têm que ver sim, o que os filhos escutam, ver o que os filhos assistem em celular, porque que nem eu te disse, esse eu meu era o que de ficar escutando as músicas, aí falava, aí fala de mal de polícia, fala de droga. Então, o que eu escutava em casa na música, eu saía pra rua, eu vivia na rua aquilo. Eu começava a colocar em prática aquilo, porque eu fui alimentado daquilo, então eu não gostava de polícia, né? Aí eu discutia com as polícias, os caras me falavam, você é louco. Falou, não vai dar certo, não vai. Nossa, pastor, foi muito, muito livramento de morte e de preso, né? Mas só que tudo isso foi plano de Deus, porque eu tinha comigo assim, eu falava, se eu for preso um dia, eu vou voltar pior do que eu já sou, sabe? Porque assim, pastor, quem vai preso, infelizmente, não tem as oportunidades mais. Surge o nome, né? A não ser Cristo. Cristo, ele renasce tudo, mas se a pessoa não tiver Cristo, infelizmente a pessoa vai presa, volta pior, pastora, porque lá conhece pessoas piores, então está envolvido cada vez mais coisa ruim, entendeu? E daí nessa eu fui acabando com a vida da minha mãe. Aí meu pai faleceu, né? Meu pai veio a óbito. Tinha quantos anos quando ele faleceu? Olha, meu pai estava com 18 para 19, ele faleceu. Então aí quando ele faleceu, eu pensei em... Vamos fazer então.
Pensei. Não pode, né? É Deus ligando pra ele. Aí quando meu pai faleceu, aí que me aprofundei mesmo, 18 para 19, né? Aí não quis mais saber de nada, tipo assim, no começo não, falei assim, não, porque veio uma responsabilidade de eu sou o homem da casa. Todo mundo falava ainda no verão, agora você é o homem da casa. Você vai assumir a responsabilidade do seu pai. Irmã. Só essa minha irmã. Aí você vai assumir a responsabilidade do seu pai agora, né? Aí nessa, aquilo veio na minha mente, sabe? Foi um peso pra mim. Aí eu falei, isso é verdade. Aí eu tinha um pacote de droga em casa ainda, né? Eu falei assim, eu vou terminar de vender esse pacote e vou parar, né? Pensei comigo. Aí realmente eu vendi e parei por um tempo, uns 3 meses assim, mas depois eu voltei. Aí eu voltei, aí eu não tinha força, né, pra parar com isso. Aí eu não tinha aquela coisa de pai mais, que nem o pastor Diego fala muito, a gente não tem aquela figura masculina mais. Então aí eu me aprofundei. E nessa eu fiz minha mãe sofrer. Minha mãe, minha irmã, minha família. Porque daí agora ela tava sabendo também, todo mundo sabendo. Sabia. Tipo assim, ela só não tinha certeza que ela não via, mas ela sabia, porque eu ficava a noite inteira. Chegou uma época que eu estava em casa que ela saía para trabalhar e estava chegando em casa. E quando ela chegava, eu estava saindo. Então teve uma época que eu não via ela mais. Entendeu? Eu não lembrava muito, mas nós não se víamos. Beleza. Aí minha avó intercessora nata, né, pastora? Minha avó intercessora, que nem foi pastora, ela foi o pilar. Ela orou muito por mim, lógico, até pelos meus primos também, meus tios, pela família, mas ela orou muito por mim. Então eu creio que esse livramento veio através muito de oração, tem depósito de oração dela. A minha irmã também orou muito por mim. Minha irmã, quando a polícia parou na rua, e a gente lá avisar em casa que a polícia parou eu, porque chegou uma hora que eu fiquei muito conhecido pela polícia, e a polícia era louca para pegar eu, para levar o preso, eles não achavam eu com droga, então eles juravam eu direto, mas nunca conseguia, porque não pegava com droga, só com dinheiro. E daí eles iam correndo em casa avisar minha irmã saía na rua, fazia o que estava fazendo, já ia levar para a rua de casa, e brigava com a polícia para me soltar. Aí, como não tinha prova, eles acabavam me soltando. Beleza. Daí, nessa eu fui indo, aí aconteceu uma briga, pastora, com os meninos da rua de casa lá, e eu tomei uma pancada na cabeça. Eu tomei uma pancada bem aqui assim na fonte, com a chave inglesa, era desse tamanho, aquelas de caminhão, sabe? Meu Deus. Uma briga lá com meu primo, depois eu me envolvi na briga, daí o rapaz me acertou, ele foi me acertar na minha cabeça, eu coloquei o braço na frente, bateu no meu braço e bateu aqui assim em mim, né? E na hora eu vi tudo preto, eu caí no chão, sangrou, levaram para o hospital, e nesse dia era para ir para a igreja. Eu falei, hoje eu vou na igreja, e eu não fui para a igreja. Por que você não chegou? Fui para o hospital, fiquei internado, daí eu tinha a possibilidade, o médico falou com a minha irmã que eu tinha a possibilidade de ficar paraplégico, e não andar mais. Aí isso foi bem que assim, foi na fonte. Aí eu estava mobilizado na maca. Aí ela pegou por segurança para poder ir lá falar comigo, para passar esse recado para mim. Aí ela conseguiu entrar. Aí falou assim, ó, Deus mandou te falar que é a última chance que ele está te dando. É a última chance que ele está te dando, então é você ir agora. É daquela foto que tu mandou pra produção. Isso. Então depois foto. Até o final, fica aí até o final, porque você vai ver como que ficou o Douglas, como ele tá hoje. Meu rosto ficou desfigurado. Aí, beleza. Aí resumindo, eu não falei com Deus porque eu tinha uma sede de vingança. Eu tinha uma sede de vingança. Então aí eu peguei e falei, Deus, seja feito sua vontade, só isso pra ele. Aí eu fui, resumindo, ele tirou o raio-x e tinha quebrado só meu maxilar, quebrou. Então aí eu fiz uma cirurgia, coloquei uma placa de titânio aqui, tem um pedaço de uma placa aqui, passando a mão, você sente aqui assim, né? E daí não ficou com marcas, tem só uma cicatrizinha aqui assim, a cirurgia foi por dentro. Mas beleza, aí Deus me livrou, mas só que aí nessa que Deus foi me tratando, né? Deus foi me tratando, e o pastor começou em casa, ganhei uma Bíblia do presbítero, e nessa ele ensinou eu a orar, falou assim, Douglas, tira essa sede de vingança do seu coração, que é a justiça vem de Deus, ele falou comigo. Eu não consigo, pastor, não consigo. Ele ora assim, assim, assim. Aí foi muito difícil, mas eu orei para Deus tirar isso do coração e para mim perdoar esse rapaz, né? Aí depois de um tempo eu me recuperei, voltei para os caminhos do Senhor na igreja, lá em São Paulo, né? Voltei para os caminhos do Senhor, e daí eu vim para Santa Catarina. Caramba, do nada? Como que tu veio parar aqui? Olha, eu estava pesquisando lá,
Daí eu tive a oportunidade de vir pra cá, né? Aí eu vim Sozinho? sozinho, não conhecia nada, ninguém, eu vim. Nossa, cara, viu? Daí Deus foi tão bom, pastora, que eu aluguei o kitnet, mas eu não tinha como pagar o kitnet, né? E daí Deus preparou uma pessoa que ofertou na minha vida. Ofertou na minha vida. Eu já cheguei e conheci a Igreja Mãe de Cristo. E a primeira igreja que eu fui foi lá e fiquei. Ficou. Que interessante, mas tipo, tu tava passando na rua e viu e resolveu entrar? Alguém falou da igreja que você Falaram pra mim da igreja, aí eu vim, conheci e fiquei. Aí eu vi o pastor Gesiel pregando, um homem muito usado por Deus, né? Nós pastores nós somos 20 pastores. É verdade. Gesiel, pastor Diego, pastora. Aí beleza. Daí ele pregou, eu lembro um dia, Mateus 6:33, que eu levo até hoje comigo isso daí. Buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu peguei aquilo pra mim, pastor, eu comecei a viver isso aqui. Eu comecei a viver. Aí eu comecei a cuidar das coisas de Deus. Eu fui frequentar a igreja, eu fui ser cada vez mais tratado. Eu já vim convertido de lá. Mas aí aqui eu mergulhei, me aprofundei, né? Aí nessa apareceu as oportunidades, pastor, o Diego veio, viu um potencial, Deus colocou no coração dele, viu um potencial no meio de liderança, onde ele convidou para ser um líder de GDC. E isso você já frequentando a igreja no tempo? Frequentando a igreja no tempo, né? Frequentando a igreja, ele foi vendo o nosso comprometimento, ele foi participando da questão de horário, questão de tô dentro, estava em todas que eu queria, tudo que tinha na igreja eu estava participando. Estava com sede de fome do Senhor. Tudo eu participava, né? Graças a Deus. Aí beleza, aí eu ajudei a pintar a igreja, né? Que eu estava parado e eu sempre fui disso daí, tinha mochila na outra igreja lá em São Paulo, eu fazia também, então eu sempre fui chegar e fazer também, colocar a mão na massa, como dizia um pouco, né? E daí o pastor Gisele pregou, eu vivi aquilo ali. Aí o pastor Diego foi convidou para ser o líder de GDC. Aí só que eu falei, não pastor, não estou preparado agora. E o medo, né? E aí vem tudo na cabeça. Eu nem sabia o que era isso, né, pastor? E a quantidade de pessoas, como assim? Eu falei, não, eu não estou pronto para isso. Aí o pastor falou, não, Deus, eu vejo um grande potencial em você e tal. Eu falei, pastor, posso sentar, menino? Aí eu liderei com a Fernanda 1, né? Aí logo depois assumimos com a Milene, né? O Power. Foi aí que começou o Power. Foi aí que começou o Power, né? Agora tem a rede Power e a rede agora vencedora, cada um numa rede, que legal, né? Daí Deus honrou, né? Fomos cuidando de vidas, foi pegando número. E daí chegou uma, tipo assim, pastora, porque eu não ficava sozinho quando eu era do mundo. Eu sempre tinha uma companhia feminina, né? Minha namorada e tal. Até porque o sistema do mundo, ele é normal isso, né? Você vai lá, se junta, se faz, é isso aí. Então, eu nunca fiquei sozinho. Então, pra mim também foi difícil isso, porque eu renunciei à carne, entendeu? Porque... A liderança da Cristo tinha que agir dessa maneira, que loucura. Sim, sabe os caminhos, porque eu não decidia seguir antes da liderança, eu já falei que eu não queria, enquanto Deus me preparasse uma mulher pra mim, né? E daí, realmente, não quis, não fui atrás de ninguém, né? Não sei se eu conseguiria também, mas não fui. Enfim, eu preferi seguir a Cristo. E aí? Eu preferi seguir a Cristo, renunciar à carne. Então, nessas coisas foi acontecendo natural, né? E nessa aí foi o líder de GDC e tal, fui indo. Aí chegou o momento que eu falei, não, senhor, agora eu estou precisando de uma companheira para mim. Aí, ó, o manto de Deus, aleluia. E aí? Aí, tá. Aí teve um dia que eu tava na portaria da igreja, muito bom servir na diaconia, viu? Aí fica a dica, tá vendo? Ai, hoje você é um diácono, é bom falar do Senhor, mas... Aí servindo lá na portaria da igreja, veio a minha excelentíssima esposa, a Bel, né? Amor, te amo. Ah, que lindo, eu te amo, Bel. E daí ela veio, tipo assim, eu digo, foi amor à primeira vista, porque eu olhei pra ela e falei, nossa, eu senti um negócio muito forte por ela. Como você lá? Ela era de outra igreja, isso, né? Ela era da outra igreja, né? Então. Aí ela foi, porque ela foi na casa da irmã Irena lá, almoçou lá, e ela esqueceu a chave no Uber. Aí, quando tinha comentado de casa, ela foi visitar a nossa igreja. Olha só, pelo esquecimento da chave. Veja só como Deus sabe das coisas. O Senhor sabe das coisas. E aí, bem no dia que você estava na porta. Bem no dia que eu estava na porta. E aí? Daí eu fui e conversei com ela e tal, porque estava na época da pandemia que tinha que colocar uma minha lista para entrar, né? Daí eu estava organizando essa parte aí. Aí beleza, eu me interessei por ela, mas tipo, nunca passou na minha mente de eu ver ela de novo, né? Aí depois a Helena, nós iríamos fazer uma trilha, né? Nós é trilha. Mas a trilha é bom, tá? Isso é. E daí ela ia também. Sim. Aí eu falei, isso, chama ela. Eu falei, chama ela mesmo. Aí ela foi. Aí lá na trilha que tipo, eu comecei a reparar, mas né, porque durante estresse pessoa a gente começa a, né?
Lógico. Vamos ver se é isso mesmo, né? Sim. Aí eu comecei a reparar nela, aí teve uma hora que eu tive a oportunidade de conversar com ela sozinho, todo mundo se dispersou, aí eu falei, agora é a Esse é o hora. momento Né? certo. Mas eu, tipo, eu não falei nada de relacionamento, nada, sabe? Sobre isso em segundas sessões, mas eu tive a oportunidade de conversar, tive um tete a tete com ela. Aí, ó, teve um tete a tete. Aí, tipo, eu comecei a conversar com ela e tal, negócio de igreja e tal, beleza. Aí nessa eu comecei a conhecer ela, aí nessa eu comecei a ir com a gente e tal. Beleza, eu falei, agora tá na hora de eu tomar atitude. Aleluia, oh meu Deus, é isso aí, e aí? Aí nessa eu fui e comecei a mandar mensagem pra ela no WhatsApp, privado, então que a gente só falava em grupo, né? Aí ela recebeu, mas na educação também, Sim. porque graças a Deus ela é uma mulher muito de Deus e ela é uma mulher muito certinha assim, ela não é de, sabe, ela é mulher de respeito, né? E daí eu fui conversando no WhatsApp, falei, pastora, aí chegou uma hora que eu falei, não, eu tenho que chamar ela pra sair, né? Tá muito conversando, não tem mais o que conversar. Não, Deus te amigo, Deus te amigo, eu quero cair na frente zona, não. Não tem mais o que conversar. Aí Aí eu chamei ela pra sair, nós saímos, fomos na pizzaria e tal, paguei a pizza, já viu? Olha, Ó, isso. você quer namorar, A dica da dica. trabalhar, hein, ó, pagar Isso. pizza, lanche, não, nem tem. Isso aí, primeiro prepara o ambiente, e aí? Aí tá, pastor, aí conheci ela assim, mais profunda, né? Aí conversamos, chegou uma hora que aí eu me declarei pra ela. Aí, ó. No dia da pizzaria. No dia da pizzaria. Meu. Aí veio ela na beira-mar, começamos a conversar, mas não tinha mais o que conversar, não tinha mais o que falar. Sim. Era, tinha que tomar atitude, falei assim, ó, é isso aí, estou precisando de você, né? Você aceita namorar comigo? Porque antes no mundo você pedia pra pessoa pra ficar. Eu falei, não, Isso namoro, mesmo. não tem de ficar. Isso mesmo, É é da namoro. igreja, deixa eu respeitar ela, e aí? Aí ela não quis, pastora, namorar. Não. Aí eu falei, Falou não. falou não. Ela falou não. Não, foi Meu nisso, Deus, não. meu, tu fez isso? Tadinho, meu, ele pagou a pizza. Aí chamei ela pra orar. Ela não quis orar. Também não. Ela falou, mas você não quer nada, tá ligado? Falei, poxa, beleza. Aí já foi um balde de geografia. Aí conversando mais uns 15 minutinhos, falei, vamos embora. Chamei o Uber, chamei o Uber, levei ela embora, fui pra minha casa, fiquei arrasado porque eu tava gostando dela, realmente tava apaixonado por ela. Daí eu falei, nossa, meu Deus, não acredito. Aí eu peguei, aí eu fui embora pra casa arrasado. Eu olhei pra Deus e falei, Senhor, como assim e tal. Poxa, você não queria me entregar pra ninguém aqui no coração, vai acontecer Agora eu isso. vou abrir, agora como é que vai ser? Aí no domingo, que nem falei pra nós tínhamos o grupo, Sim. aí fomos lá, fizemos um piquenique na Pedra Branca. No dia seguinte, tomamos café no ciganinho e olha pra cara dela. Lá foi no ciganinho e olha pra cara dela. Tava decepcionado. Mas comigo mesmo, porque Sim, você eu me falou. abri pra ela Claro. e ela não quis nada comigo. Caramba. Aí tá, aí eu cheguei em casa por essa partida, foi no primeiro dia que eu fiquei na multimídia. Ele Aí teve eu falei ao certeza. senhor, eu preciso que o senhor fale comigo. Falei, eu preciso que o senhor fale comigo. Sim. Eu vou na igreja, o senhor fala comigo. Eu não sei o que você vai falar, mas eu preciso. Aí eu tava na minha mente, Deus vai confortar meu coração, vai falar, né? Vai me acalmar e tal, beleza. Daí eu peguei e fui, aí eu só não lembro a passagem que o pastor Israel pegou, porque eu tava ocupado na hora, eu não marquei. Tava na multimídia, Sim. eu não marquei, mas eu lembro que ele falou assim, Deus mandou te falar pra você não desistir dos seus sonhos. E meu sonho era construir uma família, né? Ter filhos, meu sonho é ser pai. Sério? Meu sonho é ser pai, em nome de Jesus, você é Amém. pai. Amém, ok. E daí Aí eu vai falei, ser outro TGC pra você contar isso aí, esse milagre, em nome de Jesus. não pode, não me É, Jesus. amém. Daí eu falei, não, meu sonho é ter uma família. Aí beleza. Aí eu fui embora. Falei, mas senhor, como assim o senhor falou que eu desistir do meu sonho? Sabe, pastor, eu falei bem assim com Deus. Eu falei, como assim, senhor? Ela não quis nada comigo e tal. Aí eu falei assim, senhor, eu não vou desistir, mas também eu não vou correr atrás. Né? Se ela quiser, ela que vem atrás de mim. Eu não vou desistir, mas não vou correr atrás. Eu falei assim, pai Deus, fui dormir. Aí por dentro do dia meio quebrado, fui trabalhar e tal. Aí quando eu vou de noite, ela mandou mensagem. Ela nunca mandou mensagem pra mim, ela conversava comigo, mas sempre eu tomava iniciativa. Ó o manto. Aconteceu. E aí? Daí ela foi. Mandou a primeira mensagem. Aí ela mandou sempre. mensagem. Aí ela mandou mensagem e falou assim, Douglas, quando você ver essa mensagem, você me liga. Aí eu falei, mas pensei Por que comigo, ela poxa, quer mas comigo? que Ela essa já me deu menina quer fora. comigo? Foi bem assim, pastor. Por que ela quer comigo se ela. Não, ela quer brigar com o sentimento. Aí eu pensei, eu não vou não. Não vou ligar não. Não vou. Aí passou segunda de Que noite. coração maravilhoso. Não é mais que quer brigar com o sentimento. Aí quando foi na terça, a gente ficou na minha mente. Aí eu falei, não, eu vou ligar. Aí chegou a terça de noite, eu liguei. Começamos a conversar, pastor, mas tipo assim, graças a Deus, toda vez que nós conversamos, nós nunca tipo, repetiu ideia. Aí a conversa flui. Aí nesse dia
fluiu novamente. Eu não cobrei nada dela, não falei nem no dia que nós saímos, nem nada, não tocamos nisso, só conversei com muitas outras coisas. Sobre isso, deixa eu falar. Aí passou, esse dia nós ficamos 1 hora conversando mais ou menos. E daí chegou uma hora que já era conversa, aí eu falei, vamos desligar? Então tá bom, tá, tchau. Mas eu não perguntei pra ela o que ela queria comigo. Isso. Daí ela foi, não, mas você não quer saber o que eu queria falar com você? Eu falei, já que você tá falando, eu quero, né? Você pediu pra mim te ligar, mas até você não falou. Aí que ela falou assim, ó, Douglas, eu fiquei em casa, domingo, segunda, pensando, o Espírito Santo tocou em mim, que ele pediu pra mim te dar uma chance, que ele começou a lembrar dos propósitos que eu fiz, dos pedidos que eu fiz, e ele falou pra mim te dar uma chance, mas não pra gente namorar, mas pra orar por você. Você aceita orar comigo? Olha, mulher de Deus, fala com a oração, é isso mesmo. Chama pra oração. Isso. Aí eu falei assim, não, claro que eu aceito, mas só que eu já tenho minha resposta. Eu falei pra ela. Ela, como assim? Eu falei, já tem, porque no dia do culto eu pedi a resposta, né? E Deus não desistir. Isso foi uma resposta de Deus. Porque esse era meu sonho, de ter minha família, e era ela. E daí... Já tinha certeza que era ela? Tinha certeza. Deus confirmou, né? Eu tinha certeza que eu não podia comigo, sabia? Era uma certeza que eu tinha. Eu não queria casar, não era meu sonho casar, né? Não disse pelos traumas que eu tinha. Mas, cara, quando eu conheci ele, por incrível que pareça, que não era apaixonado por ele, ele mente isso um pouco. Porque eu me apaixonei primeiro, é mentira. Mas, cara, era incrível, eu tinha certeza que eu tinha que cuidar dele como se fosse meu esposo. Olha que loucura. Pois é, Tinha loucura. certeza. Então, eu senti isso na Bel, mas só que tipo, a gente acha que é coisa da Na mente, do cabeça, coração. tô né? doida. Aí tá, aí oramos, aí chegou uma hora, aí eu falei assim, já orou, já deu certo, tudo. Então é o seguinte, a gente orava todo dia no telefone, no WhatsApp, conversava e orava, aí desligava, dormia, tá. Aí chegou uma época que ela falou que já encerrou a oração, eu falei, tá, e Deus confirmou coisa pra você? Aí ela falou que Deus confirmou tudo, que ela tipo, tinha um caderninho anotado tudo que ela precisava para confirmação, e tudo que tinha anotado foi confirmado, entendeu? Tudo que foi anotado foi confirmado, então foi uma resposta de oração. Daí nós temos um gato, né? Eu fui lá na casa dela, arrumou um negócio lá. Ela tem um gato, que agora era dela, agora é meu. É meu e dela, né? Daí eu cheguei lá, pastor, o nosso gato ele é muito matuto, né? Daí foi a última confirmação que ela pediu, que o gato ia dar bem com a pessoa que ela te conheceu, né? Beleza? O gato é difícil, aí o gato, ele chega, visita e já guarda a roupa. Ele se esconde, pastor. A senhora foi lá, a senhora viu, nem a cor dele, né? Não. Daí, beleza, aí ele veio, me viu na sala, ela foi pro quarto lá, eu tava arrumando um negócio do sofá, ele veio pra sala e subiu no meu colo e deitou de barriga pra cima. O gato confirmando orações. Deus usa até o gato, gente. Olha aí. Como a senhora disse, Deus de detalhes, e pra ela isso é importante. Sim, pra mim, tipo, não vi tanto, mas pra ela foi impactante porque foi um sinal que ela pediu. Ela já conhecia o gato que ela tinha. Eu sim. Aí, resumindo, pastora, iniciamos nosso namoro, né? Em maio, dia 31 de maio, né? E daí, junho, julho. E em julho, eu pedi ela em casamento. Fomos para São Paulo, né? Compramos a passagem, fomos lá, que eu ia pedir, ela não sabia, fiz uma surpresa, pedi lá em São Paulo. Ela aceitou. Sim, aí Deus revelou que o pastor lá também confirmou, eles falaram em línguas os dois, e o pastor falou que era, Deus usando ele, falou que era pra gente marcar a data, que Deus ia cuidar de tudo, que nós tínhamos R$1 para casar. Casamos no civil em dia 3 de dezembro. Dia 3 de dezembro. E daí já tínhamos marcado a data do religioso, mas não tínhamos dinheiro, né? Virou o ano, ela falou, Douglas, como é que a gente vai arrumar dinheiro pro casamento? Eu falei tudo a certeza do mundo, Deus vai prover. Deus falou, então a data está marcada, Deus vai prover. Virou em janeiro, dia 18 de janeiro, eu arrumei um serviço, um extra. Eu já trabalho na empresa e eu fiz um serviço para a empresa. Trabalhei 3 meses nesse serviço, saía às 5 horas de um, ia pro outro, ficava até umas meia-noite no outro e ia embora para casa, mas guardando dinheiro. Graças a Deus, Deus foi tão bom que dia 9 de abril nós casamos. Aleluia! E aí? Religioso, com pastora, compramos tudo à vista, pagamos tudo, não parcelamos nada, não devemos ninguém. Graças a Deus, Deus honrou. Tá? Então, isso aí você já vê que tudo é de Deus. A provisão é de Deus, porque o casamento em si é propósito de Deus. Então, ele mesmo financeiro. É uma loucura que as pessoas não entendem isso, têm medo, mas Deus é Deus de provisão. Provisão de Deus. E daí, como ela era de outro ministério, né, antes de casar, a gente estava lá, né, tipo assim, mas eu não queria saber mais de Cristo, porque eu vi que meu chamado era ali. A restauração também é. Sim, eu vi que meu chamado era ali, entendeu? Mas só que eu não falava para também não chatear ela e deixar Deus agir também, que às vezes pode ser coisa da gente, né? E não sempre fez da minha vontade, mas a sua, né? Sim, entregou na mão de Deus, aí Deus confirmou para ela
que ela vai me acompanhar. Aí agora ela está conosco congregando lá, né? Glória a Deus. Nosso Jesus. Glória a Deus. Deus honrou ela está lá na intercessão, né? Líder de intercessão. E agora fomos ungida diáconos. Aleluia. Né? É isso que eu queria que ele contasse. E aí? E somos líder de rede hoje. Líder de rede, que é acima de líder de Isso, GDC. líder dos Hoje líderes, você né? cuida dos líderes. Glória a Debaixo Deus. da nossa rede temos 6 GDC. E ainda faz o teu trabalho evangelístico, que é a ovelha que Deus te deu. Sim, Esse negócio de com certeza. evangelizar de ir pra frente. E eu creio que, em nome de Jesus, esse vídeo também vai ser um marco de evangelismo para que a tua vida se impacte outras vidas que estejam perdidas, que às vezes não tem mais jeito para mim, olha o que aconteceu comigo e olha como eu estou hoje, né? Ou às vezes vem o acusador, que é o inimigo, dizendo assim, tu não vai dar em nada, não adianta mais nada, Deus não vê você porque olha quantas coisas você fez. E graças a Deus você pode dizer assim, não, eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei que Deus pode se restaurar e fazer milagres na vida de alguém, a ponto de tirar um cara que estava nas drogas, não teve né, o pai tão presente assim, nesse sentido de, filho, não faça mais isso, acabou, né, não teve isso de correção, mas ao mesmo tempo você vê o Senhor restaurando, moldando, por mais que as suas escolhas não eram as escolhas que, glorificou o nome do Senhor. E Ele teve misericórdia, para que você estivesse dentro de uma igreja local e pudesse buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, inclusive os seus sonhos, fossem acrescentados. Uau! E assim, pastora, hoje em dia eu recebo mensagens das pessoas lá de São Paulo, dos meninos que ficavam na rua, os meninos que vendem droga, eles mandam mensagem para mim e falam que, pô, Douglas, você é o orgulho nosso daqui. Deus mudou você, vai mudar eu também. Esse dia eu recebi a mensagem de um rapaz e falou assim, Douglas, eu acordei, mano, com você na mente, com você na minha mente, e hoje eu vou pra igreja. Isso é o Espírito Santo que faz. E eu vou, assim, tudo pra glória de Deus. Aleluia. Aí e hoje eu vou pra igreja de noite. Eu falei, isso, vai lá e me conta como é que foi. Ele foi pra igreja e me contou todo feliz. E ela é tudo maloqueirão, sabe? Sim. Então, Deus faz a diferença através de nós, né? Que nós somos canal, não somos nada, né? Sim. Nós somos o canal de Deus aqui na Terra, somos instrumento de Deus. Então, o jeito que Deus mudou minha vida, muda de outras pessoas. Fala isso pra ele. Deus mudou minha vida, pode mudar a sua também, quem está assistindo aí. Ele me alcançou, basta você querer e dar lugar para Ele, que o resto Ele faz. Amém, eu creio e que você tome posse dessa palavra. Assim como aconteceu na vida do Douglas, pode acontecer infinitamente mais sobre a tua vida, sobre a tua história, para que você tenha um tete-a-tete para contar. Talvez não aqui comigo, mas para outras pessoas que precisam ouvir a tua história, a superação que o Senhor te permitiu viver. Então, que em nome de Jesus você viva isso para a honra e glória dele. Amém? Amém. E pode falar. Vai, Corinthians. Ai, credo, Deus o livre, tá repreendido. Gente, Palmeiras, né? Quem é palmeirense aí, comenta aí. Agora eu quero ver. Deus abençoe você. Essa brincadeira aqui é nossa, mas a gente é top. Nós somos juntos. Bel, um beijo. Obrigada por permitir o seu esposo estar aqui contando a sua história. Quem sabe a gente tem um tete-a-tete um dia desse. E Deus abençoe você. Até o próximo tete-a-tete.